Aleluia. Olha só, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Rávea cheia. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Ramacheia. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, Ramacheia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Alamacheia. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele faz aqui, irmão, uma indagação e uma pergunta muito triste. Ele diz bem assim: Ramacheia, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Recalamachai. Eita Jesus, amém, queridos? Se assenta em nome de Jesus. Vou passar aqui algo ao nosso coração rapidamente. Hoje nós vamos ter o testemunho do nosso amado irmão Eduardo. Ele vai testemunhar, não é? Ele me falou na segunda-feira, já esse tempo atrás estava falando comigo. Aí hoje, como dá tempo ele fazer o testemunho dele, a gente vai, né? Que depois vai ter a mensagem maravilhosa. Então a gente já falou com ele, né? E ele já vai, né? Daqui a pouquinho ele vai testemunhar para a gente aqui, para a glória de Deus, né? Que precisa de testemunho, né, queridos? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então veja bem que é interessante. O contexto, ele vai dizer aqui que Jesus, ele quer trazer para a minha vida e para a tua vida justamente a questão de nós não desistirmos dos nossos objetivos, de nós não desistirmos jamais daquilo que é necessário buscar. Ravacheia. Você precisa desistir, irmãos, daquilo que Deus disse não para você. E Deus já te mostrou muitas vezes o que é para fazer e o que não é para fazer. Deus já nos dá sinais, irmãos, e muitas vezes nós batemos na mesma tecla, pegamos prova dos outros, nós temos problemas que não eram para ter, além dos nossos, nós buscamos dos outros também, porque Deus disse não e nós não. Aqui ele está falando para insistir em orar sempre, sem nunca orar sem cessar. Oricanta Ramacheia. Ele está falando justamente de um dever, irmão, porque quem ora, irmãos, quem busca a Deus não fica enganado com nada. Aquele que está sempre em oração com Deus, irmão, Deus avisa, porque Deus se agrada daquele que busca Ele em oração. Não importa, eu não estou falando da oração de 3 horas ou de 3 minutos, não importa o tamanho dela, mas está sempre em oração, em qualquer momento da tua vida, quando vai fazer alguma coisa, orar para que Deus ele venha ali confirmar. Quando for buscar algo em Deus, buscar em oração. Recalamacheia. E aquela, olha só, a Bíblia fala que o homem, ele era um homem que não temia a Deus e nem aos homens. Então era um juiz respeitado na cidade, onde as pessoas sabiam que com ele não tinha jeito. Mas olha que interessante, por que com aquela mulher era tão difícil dele atender? Justamente porque no coração daquele homem
Ele era, justamente está falando aqui, que é um juiz iníquo, ou seja, não era um juiz justo, era um juiz de iniquidade, era um juiz que não tinha um caráter. Olha que interessante, é uma questão de você imaginar. E quando nós olhamos para o mundo espiritual, as guerras que são travadas para você conquistar, existem os juízes espirituais, demônios terríveis que tentam barrar a nossa Lamachê, a vitória para com Deus. Então às vezes você busca e você vê que demora-se um tempo, e você fala assim: Senhor, mas por que não veio ainda? Mas Deus está no controle de tudo. E vai chegar uma hora, querido, em que não tem mais jeito, em que o céu se abre e a providência desce no tempo de Deus na tua vida. Ramacheia. Vai chegar o tempo em que não há mais potestade nem principado que pode contra a tua vida, porque Deus vai fazer a Ramacheia com que você prevaleça. Mas para isso, por isso que tem a questão aqui: orar sem cessar, Ramacheia, e nunca desfalecer. Quantos não desistem da busca, não é? De um milagre que ele espera. Quantos não têm desistido e fica vivendo com aquele problema? Quantos não estão desistindo da família? Quantos não estão desistindo dos filhos? Porque é muito dolorido. Quanto mais você ora, mais chega em casa, está lá a cena contrária. Mas aquele que não desfalece, irmão, ele vê os seus, todos os seus na presença do Rei. Não vamos desfalecer, vamos buscar nesse Deus que tudo pode, queridos. A Ramacheia. Eu não podia estar falando isso aqui se eu não vivesse isso também, porque seria em vão. Como sempre a missionária Zélia está sempre dizendo aqui, que ela está sempre em oração também pela família, o presbítero Adriano, mas eles estão vendo aqui os frutos, estão vendo nossos filhos, nossos netos aqui na casa do Pai. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque se a gente desistisse algum dia, não teria acontecido, não é? Às vezes no decorrer das provações, você até imagina que não vai acontecer, mas Deus faz, irmãos. Oh meu Deus, eu não me canso de contar, irmãos. Uma senhora com 73 anos de idade morreu salva e foi para a glória, que foi minha mãezinha. Mas ela, a Ramacheia, foi obrigada que eu fosse lá, irmãos, em 2009, e fazer o que Deus mandou, mostrar Jesus para ele, Jesus vivo. E manhã em 2009 ela recebeu esta palavra. 2010 manhã se batizou. 2012 voltei lá e vim manhã pregando, dando testemunho. Filmei, está filmado, para provar que Deus faz. Em 2013 Deus recolheu ela dormindo, ou seja, em coma, por mais de um mês. Levou ela para o hospital, ela ficou apagadinha, sem sentir mais dores nenhuma, e ela dormiu nos braços do Pai. E quando foi naquele domingo, do sábado para o domingo, eu sonhei claramente que eu ligava para minha casa e quem atendia? Minha mãe. Aí eu dizia assim: mãe, como que a senhora atendeu o telefone se a senhora está no hospital em coma, mãe? É impossível. Aí ela falou assim para mim no sonho: ô meu filho, eu já saí daqui faz tempo, eu estou tão bem, meu filho. Aí quando eu acordei naquele domingo, eu sabia que o telefone ia tocar. E o telefone tocou às 11 da manhã. A Ramacheia. E minha irmã, antes de falar, eu disse: eu já sei, porque papai já me disse ontem à noite que levou minha mãezinha para a glória. Ramacheia. Papai me mostrou minha mãe, como mostrou também o meu pai, quando eu tinha 14 anos de idade. Mostrou um dia antes, irmão. Meu pai, ele andava de muletas, tinha uma perna só. E eu via claramente no sonho, ele saía lá da sala, né, se rastejando, e ia até a sua cama e morria na cama. No sábado, domingo. No domingo cedinho, chamei manhinha e fui contar o sonho. Aí ela falou, me chamou no fundo do quintal, porque eu estava falando um pouco alto. Ela falou assim: meu filho, vem aqui. Que ela era muito espiritual, minha mãe. Minha mãe era bênção de Deus. Aí ela falou assim: me conta, pode falar. Eu sonhei que meu pai era recolhido essa noite, hoje, porque ele saía da cama e morria, aliás, saía do sofá e morria na cama. E ela falou assim: fala baixo para ele não ouvir. E naquele dia foi o dia que meu pai viveu melhor na vida dele. Trouxeram peixe, ele preparou os peixes, comeu pirão, ele se alimentou muito bem, uma alegria, uma felicidade. Mas quando foi à noite, eu estava falando com meu pai
num sofá e ele apagou literalmente ali do meu lado. Só inverteu, ao invés de morrer na cama, foi o contrário. Ele saiu da cama, veio para o sofá e morreu perto de mim. Aí eu corri para os vizinhos para avisar. Minha mãe, eu já sabia, porque Deus, irmãos, Ele recolhe, remachandarabacai, não importando o que você faça, mas você não pode jamais perder, porque eu subia lá naquela casa, irmãos, e todos os dias, antes de dormir, eu orava 50 Pai Nosso. Era assim que eu fazia. Desde criança eu já tinha essa questão, e as pessoas achavam que eu ia ser padre, né? Porque eu não saía da igreja católica, né? Mas é porque ia ser pastor mesmo, já era chamado de Deus. Então Deus está dizendo, não desfaleça. Foi assim com o pai da varoa, da pastora também. De tanto nós orarmos, ele também no hospital se rendeu aos pés de Jesus. Alamaché, confessou pecados, mandou limpar tudo. O presidente estava lá quando ele mandou limpar tudo, e Deus recolheu o bom fim para a glória também, em nome de Jesus. Então não desista dos seus, não desista. Aqueles que Deus tem obra e são jovens, como são nossos filhos, Deus traz para a presença. E aqueles que Deus quer recolher, Ele recolhe com salvação. Não desista dos seus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Rei da Glória.